seja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria esteja em tua vida, que está neste dia, começando o dia para ouvir a palavra de Deus e para meditar e tentar colocá-la em prática neste dia que Deus está nos concedendo. Hoje nós vamos ouvir e meditar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versos de 14 a 23. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por quem? Por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, essa discussão de Jesus com os mestres da lei, os fariseus, Jesus expulsava um demônio que era mudo. E o mudo começa a falar. A gente tem que interpretar bem. E esse mudo começa a falar o quê? Eu acho que tem muita gente muda quando se fala de justiça, de verdade, de evangelho. Agora, campanha da fraternidade sobre moradia. Quanta coisa precisa ser falada. O texto base da campanha da fraternidade está falando isso. Quanta coisa precisa ser falada contra poderosos que exploram tanto as terras do Brasil. E como uma sociedade inteira, governos ficam calados, porque são os ricos que estão fazendo. Estão vendo lá na minha terra, estudei ali do lado de Juiz de Fora, estudei em Santos Dumont. Morei um ano ali do lado de Juiz de Fora. O que está acontecendo ali na Zona da Mata? Trabalhei em Ubá também, fiz uma Semana Santa em Ubá. Quando eu era seminarista ainda, fui fazer estágio lá em Ubá. Como estão sofrendo as pessoas ali. Cada encosta, meus irmãos e irmãs, que moram as pessoas. E a gente não fala nada.
não fala nada, são fazendas enormes, lugar planos bons para se construir, mas quem diz que um pobre pode construir aquela terra, diz que é daquele homem, daquele ricaço, e a gente mudo, uma turma de cristãos mudos, precisando de Jesus tocar nas nossas bocas para a gente começar a falar. Só que quando começa a falar, encontra aquilo que é o demônio, o seu diabo, porque chama a gente de comunista. Então eu falava assim, quando eu ajudo os pobres, eu sou considerado santo. Dom Helder Câmara falava isso. Quando eu ajudo os pobres, sou considerado santo. Quando eu falo das causas da pobreza, sou chamado de comunista. Porque denuncio os grandes que estão roubando dos pobres, estão explorando os pobres. Aí sou chamado de comunista. Então, gente, que nós, como Jesus curou aquele mudo, que ele nos cure também. E que a gente veja as boas obras como obras de Deus e nunca como obra do demônio. Acho que nós precisamos de ver isso em outras igrejas, em outras religiões, em pessoas que às vezes não vêm à igreja e fazem o bem, e outros que às vezes estão frequentando a igreja e fazendo coisa errada. Às vezes nós somos mudos também. Então precisamos de pensar, agora na quaresma é tempo de oração, tempo de penitência, tempo de conversão, voltar-se sobre si mesmo. É tempo da gente voltar sobre nós mesmos e pensar, como eu estou vivendo a minha vida de cristão? Será que sou mudo também ou estou falando do reino de Deus? Eu estou denunciando as injustiças e falando a verdade para meus irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final de mais um programa. Pedimos a Deus que abençoe a cada uma de vocês que participaram desse programa. E lembrando que agora no tempo da quaresma, é tempo de penitência, tempo de procurarmos também o sacramento da confissão, do perdão de Deus, e pensar também, principalmente, em se tem alguma coisa, alguma pessoa que nos ofendeu, a gente deixar na nossa oferta lá no altar e reconciliar com nossos irmãos, nossas irmãs que nos ofenderam, se nós ofendemos a eles também, reconciliar com eles para que a gente possa chegar à Páscoa da ressurreição, ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Chegamos ao final e pedimos a Deus que abençoe a cada uma que participou conosco da comunidade em oração. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.